Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Aleluia. Irmã, já começou lá na leitura no Salmo, aí 137. Falei, oh Deus. Eu acho lindo, sabe, irmãos? A como Deus testifica a presença dele na nossa vida por todo o tempo. Por todo o tempo da nossa vida, Deus se mostra presente, cuidando de nós e falando com a sua igreja. Amém? Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Jerusalém, e o sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres, jovens em quem não havia defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Podem se sentar. Amém. O tema que nós vamos estar tratando hoje, meu irmão, é sobre guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Aqui no livro de Daniel, nós vamos ver que esse livro aqui, ele começa falando, colocando uma exposição dos atos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém durante o reinado do rei Jeoaquim, que era rei de Judá. E Nabucodonosor invadiu, tomou as cidades, destruiu, saqueou o templo de adoração a Deus, levou muitos cativos de Jerusalém para a Babilônia. Babilônia esta que, no tempo de Daniel, era um dos maiores impérios da terra e era temido por diversos reis. Então, a gente vê aqui que está acontecendo aqui uma tragédia, um transtorno no meio do povo de Jerusalém. E se nós observarmos aqui na vida de Daniel, que ele viveu lá em Babilônia, nós vamos ver que no mundo de hoje, em que nós vivemos, que nós transitamos, que o Deus de Daniel, e que é também o nosso Deus, segundo Hebreus 13:8, ele vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, o mesmo Deus que operou lá naquele período, como a irmã leu, mostra o povo na beirada dos rios, na Babilônia, chorando, entristecidos pela situação que eles estavam vivendo. É sobre isso que estamos tratando agora aqui também no livro de Daniel.
né, desses jovens que estão cativos aqui na Babilônia. Então, nós vamos ver que o mesmo Deus que estava tratando com aquele povo é o mesmo Deus que trata conosco hoje. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que foi fiel com aquele povo, ele permanece fiel. O Deus que fez maravilhas, ele ainda faz maravilhas. Ele cuidou do seu povo com bondade, com graça, com misericórdia, e hoje não é diferente. Ele continua nos segurando com os seus braços de amor. Amém? Ele está presente no nosso meio. Ele está cuidando de nós. Ele não nos abandona, ele não nos deixa sozinhos. Então é importante nós verificarmos e destacarmos aqui nesse livro, que Daniel, aqui nesse livro de Daniel, que vai apresentar aqui uns ensinamentos. A gente vai ver aqui nesse livro um convite ao povo de Deus, um convite que vai além. Nesse livro nós vamos ver que aqui existe um convite que vai além de Daniel, vai além dos amigos de Daniel, vai além do rei Nabucodonosor, tá? Esse convite é para que o povo de Deus conheça mais o Altíssimo. É para que o povo de Deus se volte mais para Deus. E nós vamos ver também nesse livro, você lendo o livro de Daniel, você vai ver que ele apresenta vários títulos pessoais de Deus. No capítulo 2, no versículo 44, vai dizer Deus do céu. No capítulo 9, no versículo 4, vai dizer que ele é Deus grande e terrível. E outros versículos vão dizer Senhor dos reis, Deus dos meus pais, né? Deus Altíssimo. E vários títulos a gente vai encontrar a respeito de Deus nesse livro de Daniel. Então, este convite que Deus faz ao povo, ele nos ensina de como andar nesta terra olhando para o céu. Como andar aqui, como a gente vai caminhar no nosso dia, né? Olhando para o Deus, olhando para o Rei da Glória, né? Vivendo a nossa vida com Deus ainda no mundo, onde jaz o maligno, onde tantas coisas têm acontecido. Então, a gente vai ver aqui também, hoje, alguns tópicos. Nesses versículos, nós vamos tratar alguns tópicos. O primeiro deles é sobre a permissão de Deus. No versículo 1 e 2, diz assim, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, o rei de Judá, e uma parte do utensílio da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs o utensílio na casa do tesouro do seu Deus. O que nós vamos ver aqui? Que durante essa ação desse rei opressor sobre o povo, né? Toda essa ação, tudo isso que está acontecendo, todo esse sofrimento que aquele povo estava passando, né? Porque a gente imagina, né? A gente imagina aquele povo sofrendo, aquelas mães, aqueles pais vendo as suas casas sendo saqueadas, o templo sendo destruído, o templo de adoração a Deus, né? Os seus bens sendo levados, seus filhos sendo levados cativos, né? Para uma terra estranha, um caos, uma tragédia, né? Mas nós vamos ver também que tudo isso que está acontecendo aqui, foi permissão de Deus. Tudo foi permissão de Deus. Por quê? Porque nada pode tocar no povo de Deus se o Senhor não permitir. E essa questão que está acontecendo aqui, lendo o livro, nós vamos ver que Deus já tinha, os profetas mais antigos, já tinha profetizado sobre esse cativeiro babilônico. Jeremias é um deles. Né, que fala sobre o cativeiro babilônico, 70 anos, enfim, fala sobre esse cativeiro. Já havia revelações sobre essa situação, ou seja, era Deus que estava permitindo. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós vivemos situações e nós só murmuramos, a gente nunca olha, a gente nunca imagina, é permissão do meu Senhor, é Deus que está agindo, não. A gente só murmura.
né? A gente só reclama. Então, se nós passarmos por tempestades, se nós passarmos por provações, sofrimentos, né, nós nunca devemos pensar que essas coisas estão acontecendo e que Deus está distante delas, porque Ele promete que está presente conosco todos os dias. Então, Ele não está distante. Ele está a par de tudo que está acontecendo na sua vida e na minha vida. E tudo é permissão dele na nossa vida. Tudo que acontece é permissão do Senhor, né? Então, na verdade, essas situações, elas é Deus trabalhando. Muitas das vezes, irmão, é permissão de Deus para alguma coisa e outras coisas são provocadas pelo próprio Deus. Nós vamos ver aqui nessa situação que é Deus que está agindo, é Deus que está permitindo. Toda uma nação, todo um povo aqui está indo para o cativeiro, porque assim Deus quis que fosse. E o povo estava sofrendo. A irmã já começou lendo ali, né, no Salmo 137, né, que mostra a dor desse povo junto aos rios na Babilônia, devido à situação que eles estavam vivendo. Mas Deus está cuidando do seu povo. É Deus quem está permitindo. Não vai acontecer nada na nossa vida, seja o que for, que não seja permissão de Deus, que não seja uma ação de Deus na nossa vida. Nós estamos na Babilônia, meu irmão. Nós estamos na Babilônia. Nós estamos no mundo. Jesus diz, né, na oração dele: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos, e nós precisamos ter essa atenção para a presença de Deus na nossa vida. Um outro tópico, um outro ponto que nós vamos ver é que Deus é quem chacoalha os alicerces da nossa vida. É Ele quem, né, quem dá aquelas mexidas, né, na nossa vida, né, como no caso aqui que nós vamos estar vendo. Porque se nós olharmos aqui os princípios, as biologias, as analogias das escrituras no todo, nós vamos perceber que o povo de Deus, ele sofre algumas circunstâncias, né? Que é quando Deus resolve pesar a mão. Deus não pesa a mão dele para nos ver sofrendo, não. Nesse caso aqui, o povo estava em desobediência lá atrás e Deus vai permitir o cativeiro. Tem várias circunstâncias em que Deus pode pesar a mão sobre a nossa vida. Nem sempre vai ser por desobediência. Às vezes Deus vai estar provando você, vai estar contando com você para alguma situação. Então é importante que nós estejamos sempre atentos e com a certeza de que Deus está presente e que se alguma coisa estiver acontecendo, seja ela o que for, é permissão de Deus na nossa vida. Nesse caso aqui, o povo estava em desobediência, Deus permite esse cativeiro, né? Que a gente já falou que lá nos profetas já tinha sido profetizado sobre, né? Mas Deus, ele não deseja o sofrimento. Eu desejo que eles sofram. Não, Deus não deseja. Mas Deus permite para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos florescer, para que nós venhamos ser sal da terra, para que nós venhamos ser a luz do mundo e se voltar para Ele. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não deixar que nada nos distancie dEle. Ele quer que nós estejamos presentes com Ele, atentos a Ele, como Ele está atento a nós. Ele está atento a nós por todo o tempo da nossa vida, mas às vezes nós não estamos atentos a Ele. Então, Deus permite as situações para que nós venhamos nos voltar para Ele, né? Ele está no controle. Ele está no controle, meu irmão. Guarda isso nessa manhã, irmão, porque Deus está no controle de todas as coisas. Guarda o teu coração. É o nosso tema dessa manhã, que Deus tem tratado conosco. Guarda o teu coração em Cristo Jesus. Né? A nossa vida, ela está nas mãos daquele que é fiel. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Nenhum de nós sabemos o que nos espera daqui a pouco.
Mas uma coisa nós temos que ter certeza, que Deus está no nosso amanhã. Ele está no nosso amanhã e Ele é sempre fiel para cuidar de nós. Ele é justo, misericordioso, eterno, vivo. Ele é presente, Ele é um presente para nós e é presente em todo o tempo na nossa vida. E Ele nos basta. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Um outro ponto que nós vamos estar vendo aqui nessa manhã: não se encante com a Babilônia. Não se encante com a Babilônia, meu irmão. Nós não podemos ver a palavra de Deus. Isso foi lá no passado. Isso foi para lá. Como se com nós hoje fosse tudo diferente, né? Foi tudo lá. Claro, hoje são outras questões, são outras situações. Mas o nosso Deus é o mesmo. Portanto, não se encante com a Babilônia. Porque da mesma forma que ele permitiu situações, circunstâncias para o povo passado, ele permite para nós também. Ele é o mesmo e cuida de nós. Então, não se encante. No versículo 3 e 4, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, meu irmão, a Babilônia, ela é encantadora. Ela é encantadora, ela é cativante, ela é sedutora, mas é caminho de morte. Provérbio 16, 25 vai dizer que há caminhos que ao homem parece bom, mas no fim ele é o caminho de morte. Ele é um caminho que nos separa de Deus. Então temos que estar atentos. E nós vamos ver aqui também que Daniel, ele é conhecido como aquele que foi lançado na cova dos leões e sobreviveu. A gente pergunta a qualquer criança, se perguntar quem foi jogado na cova dos leões. Daniel, é o Daniel, porque ele sobreviveu. E assim é que nós conhecemos Daniel. Mas Daniel e seus amigos, eles passaram por uma provação maior e mais perigosa. Maior e mais perigosa, além dos leões. Além dos leões. Eles passaram por uma situação que havia riqueza. Nesse momento aqui, havia riqueza, havia brilho, havia títulos, mesas postas, havia poupas, todo mundo firme. Havia títulos, não, eu sou, você é, eu não sou, muita riqueza. Imagina esses jovens que a gente vai ver aqui, que eram jovens eloquentes, eram jovens que tinham condições, eram meninos entendidos, e estão diante de quê? Das riquezas. Eles estão diante dos títulos, das coisas que enchem os olhos dos homens. Eles estão diante daquelas mesa posta, tudo farto, preparando eles para se assentar na mesa do rei. Imagine, não era qualquer um que se assentava, não era qualquer um que ia beber e comer a comida do rei, não. Mas eles estão sendo preparados para isso. Então, meu irmão, cuidado com a Babilônia. Cuidado com a Babilônia, porque ela tem as riquezas, ela tem o brilho, tem a altivez, tem várias coisas. Por isso a palavra de Deus diz que o justo, ele não anda por vista, ele anda por fé. É o exemplo que nós vamos ver aqui com esses jovens, Daniel e os seus amigos. A gente vai ver aqui no versículo 4 que a primeira atitude da Babilônia foi oferecer para eles o quê? Um algo novo. Tem sempre um algo novo para os nossos jovens, tem sempre um algo novo lá fora para encher os olhos, tem sempre um algo novo para te elevar, para te dar destaque, tem sempre uma palavra diferenciada para te colocar de pé, para mostrar que você é o melhor.
E é isso que a Babilônia está fazendo, ofereceu algo novo, estava ensinando a língua e a cultura dos judeus. Imagina naquela época, né? Era o maior império da época. Né? Imagina um jovem aqui de hoje querendo aprender uma língua, né, fora, né, e ele vai para lá num país, né, que tem tudo, e ele vai, a visão dele, os olhos dele começam a olhar para as coisas naturais. É o que está sendo apresentado aqui para esses jovens. No versículo 5, a gente vai ver que eles vão ser convidados para a festa, ou seja, vai ter acesso à mesa do rei, meu irmão. Imagine aqueles jovens, vamos nos colocar no lugar deles agora, numa hora dessa. Imagine aqueles jovens. Né? Eles estão no destaque dentro de uma nação, dentro de um império. E eles, né, aos olhos nus, aos olhos dos homens, eles estão recebendo um destaque. Eles estão sendo preparados para se assentar na mesa do rei, comer da comida do rei, participar de tudo na mesa junto com o rei. E é isso que a Babilônia faz, meu irmão. É isso que a Babilônia faz. Né? E no versículo 6 e 7, nós vamos ver que os nomes deles foram trocados. Nome é referência. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Eles mudaram o nome dele para Beltesazar. O nome de Ananias significa Jeová é gracioso. Mudaram para Sadraque. Misael significa quem é como Deus, no sentido de pensamentos, né? E mudaram para Mesaque. Azarias, Deus é quem me ajuda. E mudaram para Abidnego. Estavam querendo mudar, meu irmão, a identidade deles. Estavam trabalhando em cima para mudar o caráter e a identidade desses jovens. Mas eles não se deixaram corromper. Eles não conseguiram, pois as referências deles estavam no coração. Guarda o teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração, minha irmã. Guarda o teu coração, porque nós vivemos num mundo onde as práticas são essas. Guarda o teu coração. Cuidado com a Babilônia. Nos tempos de Daniel e também nos nossos tempos de hoje, procuram nos corromper. Procuram nos corromper, procuram nos atrair com as suas culturas, querendo mudar a nossa identidade, querendo mudar a nossa crença, querendo minar a nossa fé, querendo minar, tirar de nós aquilo que está inserido lá dentro de nós, que é a fé, que é a confiança no nosso Deus. Querem corromper, alterando a nossa identidade. A gente costuma falar, para quem está na faculdade, você que está na faculdade, você que está na escola, é geral, é para quem está na faculdade, é para quem está na escola, somos para nós, dentro da nossa casa, com um irmão nosso que é ímpio, é dentro da nossa casa, com um vizinho nosso que é ímpio. É com todos que estão ao nosso redor. Atenção, guarda o teu coração, porque o desejo do mundo lá fora é corromper-nos, a nos corromper com palavras, para tentar arrancar de nós a fé, a confiança no nosso Deus, para tentar arrancar a nossa fé. Né? Eles vão dizer aqui, quando você está observando, não sei se vocês, alguns já passaram por isso, mas fiquem atentos. Né? Aqui não, aqui você tem que ser como nós. Você é crente lá na igreja, você é crente lá na tua casa. Aqui você tem que ser como nós. Você tem que adorar o Deus que nós adoramos, né? O Deus de pedra, de pau, muitas das vezes. Você tem que ter o conceito como nós temos. Né? É assim, você tem que fazer como nós fazemos, ou seja Daniel lá na tua casa, seja Daniel lá na igreja, aqui você é Beltesazar. E se nós não estivermos vigiando, guardando o nosso coração em Cristo, irmão, vai minando, vai minando, vai minando, vai minando, vai minando, e daqui a pouco você está sem forças, e daqui a pouco você está se corrompendo.
E daqui a pouco você está fazendo as coisas que não estão agradando a Deus. Estavam tentando, de alguma forma, mudar a identidade desses jovens. Né? Irmão, nós seguimos aquele que é fiel. Nós seguimos ao Deus vivo. Né? Aquele que nos chamou para fora desse sistema, formou a sua igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E a igreja significa chamados para fora. A palavra de Deus mostra que o Senhor já nos tirou dessa situação. Aquele que passa a mão do arado e olha para trás não é apto. Nós já passamos mão do arado. Então nós não podemos mais olhar para trás. Não deixar ser corrompido. Guarda o teu coração. Guarda. Presta atenção, vigia, em tudo quanto é lugar, vigia, tenha uma vida contínua com Deus. Tem uma vida contínua, o culto continua, o culto é dia a dia, nossa vida com Deus, a nossa intimidade com nosso Senhor, ela é dia a dia, momento em momento, e atenção, esteja atento. Nós temos orado a Deus, né, por avivamento, né, e como a gente já até falou sobre isso, normalmente, irmão, a gente também já observou na palavra de Deus, Deus traz o avivamento, mas Ele traz também provações, tem situações diante de nós, então nós precisamos estar atentos a 24 horas da nossa vida, para que nós possamos estar observando e cuidando das coisas de Deus. Então, Ele é fiel, Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos tirou do mundo, das práticas do mundo, através do seu sacrifício na cruz, morte e ressurreição, e nós fomos feitos filhos de Deus. João 1, versículo 11 e 12, vai dizer que Ele veio para que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem o seu nome. Irmãos, em nome de Jesus, guarda o teu coração, onde você estiver, tenha atenção, presta atenção, ora, oração, clama, Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina, Senhor, me ajuda a guardar o coração em Ti, porque é Ele quem cuida de nós. Né? Então, nós vamos ver que a intenção do mal é atacar, é nos atacar. É atacar as finanças, irmã? Não. Não é atacar as finanças, não é atacar os seus bens, a sua família, a sua saúde, não é. Né? A intenção do mal, a prioridade do mal é atacar, é minar, é corromper a nossa fé. É corromper a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tentando fazer parecer o tempo todo que nós estamos errados. Que não é bem assim não, que as nossas práticas não é bem assim não, que nós estamos enganados. E aí, se a gente não vigiar, a gente vai ser tomado por essas situações, sim. Então, essa é a prioridade. Então, que o Senhor Jesus venha nos ensinar, venha nos ajudar a identificar os ataques malignos, né, para que a gente possa tomar uma atitude radical. Uma atitude radical, que foi isso que esse jovem fez. E é o próximo ponto que nós vamos estar vendo ainda também nessa manhã. No versículo 8, vai dizer assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele tomou, aqui vai dizer que e Daniel assentou no seu coração. Ele tomou uma atitude, meu irmão, radical. Eu não vou, né? É o que mostra aqui. Ele assentou o que ele não ia no seu coração, que não se contaminaria com a porção do manjar. Então, observe que a preocupação aqui de Daniel não era apenas com uma alimentação saudável. Quando ele faz isso, ele não está preocupado, não é com uma comida saudável. Não era. A preocupação dele era além disso.
envolvia o cuidado em guardar o seu coração. Aí o pensamento dele, a preocupação dele era em guardar o coração dele para não se contaminar, não se encantar com o brilho, nem com as práticas daquele lugar. E olha o que ele fez: assentou no coração, ou seja, ele tomou uma decisão firme, ele resolveu firmemente rejeitar tudo aquilo que podia separá-lo de Deus. Rejeita, meu irmão. Rejeita, minha irmã. Eu, Rosângela, nós temos que rejeitar tudo aquilo que não agrada a Deus, venha de onde vier. Venha de onde vier. Às vezes, irmão, vai vir de dentro da nossa casa. Às vezes vai vir de quem está do nosso lado. Se lembra da esposa de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Estava do lado dele. Falas tu como falas uma louca. Priorizou o reino de Deus. Então, meu irmão, guarda o coração. Guarda o teu coração. Foi o que esse jovem fez. Ele tomou uma decisão aqui radical. Né? Ele entendia que o melhor para o Deus Altíssimo, né? Que era mesmo estando na Babilônia, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando lá, ele tomou a decisão: eu não vou fazer. Ele estava preocupado em guardar o coração naquilo que ele tinha, os ensinamentos da terra, do que ele tinha aprendido do Deus dele. Então, tome uma atitude radical hoje, porque hoje o Senhor está nos convidando para isso. Está convidando a mim, está convidando a você. Porque quem tem os olhos como chama de fogo e conhece cada dia de cada um de nós é o Senhor. É Ele quem sabe o que eu passo, o que você passa, o que cada um de nós estamos passando. É Ele quem sabe qual é a nossa necessidade. Então hoje Ele está nos convidando nessa manhã e dizendo: toma uma atitude radical. Diga não para aquilo que pode separar você de mim. Os ensinamentos contrários, as palavras contrárias. E é interessante que às vezes elas vêm mansinha. Nem sempre elas vêm, não. Às vezes elas vêm mansinha, branda. E aí a gente não está atento. E aí a gente acaba entristecendo ao nosso Senhor. Então, você e eu, nós temos em Cristo Jesus, porque eu não posso sozinha, você não pode sozinha, nós não podemos sozinhos, mas em Cristo Jesus nós temos a capacidade de dizer não, não e não. E essa capacidade, ela não é força minha, ela não é força sua, ela vem do Espírito Santo de Deus, ela vem do Pai. É Ele que nos capacita para a gente dizer não, não e não. Não para tudo que for aquilo nos separar do nosso Senhor Jesus. Ela vem de Deus, essa capacidade, ela vem de Deus. Porque nós somos totalmente dependentes dele. Sem mim, nada podereis fazer. É a palavra de Deus para a nossa vida. Então, toma uma decisão radical hoje. E diga não, priorize o Senhor. Priorize Deus. Esses jovens aqui, eles estão priorizando Deus em terra estranha, estão tentando colocar um monte de coisa para dentro deles, para arrancar deles a fé, e eles vão priorizar o reino de Deus. Não, eu não vou comer essa comida. Eu não vou fazer, eu não vou, independente do que vai acontecer. Às vezes a gente fica com muito medo do que vai acontecer. Poxa, se eu disser não, né? Será o que vai acontecer? Irmão, quem sabe o que vai acontecer? Deus. Uma coisa eu tenho certeza, seja lá o que for, Deus está no negócio, Deus está presente, Ele dá livramento e Ele cuida. E vez aconteça o que acontecer, vai ser o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Então, que a gente venha tomar a decisão nessa manhã, né? Que
contra tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus. É contrário à palavra de Deus, não aceite. Senhor Jesus, ele fala em Pedro ali, ele vai falar em 1 Pedro 2,9, que nós somos um povo de Deus, separado prova de Deus, nação santa, um povo exclusivo, Então vamos agir como tal, como diz a palavra de Deus. Então, se nós, mesmo porque, irmãos, se a gente observar nas Escrituras, a gente observa que quando o povo de Deus tem essas atitudes contrárias, Deus ele se ira. Deus ele fica triste com a gente, porque dá um ensinamento, e na hora da gente colocar em prática, a gente não coloca, irmão. Aí Deus fica triste, Deus se ira com a gente por essas questões. Então, que a gente venha, em nome de Jesus, atentar para essas questões e guardar o nosso coração no Senhor. E nós vamos tratar aqui ainda de um último tópicozinho, ainda dentro dessa mensagem aqui, que é sobre a missão da igreja. Você é igreja? Você é igreja? Eu sou igreja? Então existe uma missão. E nós vamos ver aqui na vida desses jovens. Porque nós podemos observar aqui também, ao olharmos para aqui, para a história de Daniel, nós vamos perceber que o propósito maior de Deus aqui na vida de Daniel não foi ganhar notoriedade, não foi ter destaques dentro da Babilônia, não foi. O propósito maior de Deus aqui em Daniel, nós vamos ver no capítulo 2. No capítulo 2, aconteceu uma coisa muito interessante. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele teve um sonho e ele não se lembrava o que ele sonhou. Ele não se lembrava o que ele sonhou, mas aquilo o incomodou e ele queria saber, lá dos adivinhos dele lá, do povo lá, o que foi que ele sonhou. Só misericórdia de Deus, O que foi que ele sonhou e ainda queria que desse a interpretação do sonho. E aí como? Ele ficou como? Eu quero. Aí começou a chamar os adivinhos, o povo de lá, tudo mais, e ninguém conseguia, passar para ele. Inclusive tem um que diz assim, que na terra, não existe na terra ninguém que pudesse resolver aquela questão para o rei. E aí o rei decide que vai matar, vai acabar com todo mundo, e no meio desses daí está quem? Daniel e os amigos dele. E quando vão buscar Daniel para essa situação, Daniel descobre e vê o que está acontecendo, e aí ele pede para ir diante do rei. É interessante que quando Daniel vai diante do rei, meu irmão, um servo de Deus humilde, é lindo, viu? Quando ele vai diante do rei, ele não chega, não, eu tenho um Deus vivo, é todo poderoso, eu vou falar com ele. Não. Rei, dá um tempo. Ele pediu um tempo para o rei para poder, a ideia dele era ir orar. A palavra vai mostrar que ele vai, se junta com os amigos e vai orar a Deus Todo-Poderoso, que é o único que podia trazer a solução àquela questão. E quando ele ora, Deus trata com Daniel e dá a Daniel a revelação do sonho e também a interpretação. E quando Daniel ele vai lá no rei, passa toda a questão, toda a situação como Deus dá, e ainda deixa claro para o rei que Deus é o único que poderia dar solução naquela questão. E aí no capítulo 2, no versículo 47, o rei Nabucodonosor, ele teve que entender, e vai dizer no capítulo 2, no versículo 47, aquele rei opressor, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, do maior império daquele período, ele teve que reconhecer que Deus é o Senhor dos reis, que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o revelador de mistérios, e que o Deus de Daniel, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o teu, o meu, o nosso, ele é o único Senhor, ele é o único Deus, ele é o único, e só nele, meu irmão, só nele está a solução para todas as coisas. É ele quem nos chacoalha,
É Ele quem permite as coisas, é por Ele que nós temos que tomar as decisões radicais na nossa vida, é a Ele que nós temos que priorizar, é a Ele, o único Deus e Senhor. Guarda o teu coração, não deixe que nada venha separar você de Deus, não entristeça o Espírito Santo. Né? A palavra de Deus diz, quando ouvires a minha voz, não entristeça o Espírito Santo ao ouvir a voz dele. Então, né? Esse é o propósito também principal de Deus na minha vida, na sua vida. Foi na vida de Daniel, foi na vida dos amigos dele, que foram referências naquela Babilônia, lá onde eles estavam. A gente está no livro de Daniel, mas a gente vai ver os amigos dele também sendo referência, né? Quando passaram pelas fornalhas, passaram pela cova do leão, e sempre priorizando Deus, não deixando que nada do mundo os contaminasse, não deixando que nada do mundo minasse a fé deles. E esse propósito é com a nossa vida também, é com a minha, é com a sua. Né, que ao passar por onde nós passamos, ao relacionar com quem nós relacionamos, viver onde vivemos, né, é isso que Deus também tem para a gente, né, não só comigo, mas com todos nós, né, com todos nós, comigo, com você, né, com todo aquele que ama e que guarda a palavra de Deus. Deus tem uma missão para a sua igreja, não se deixar contaminar, não se deixa, meu irmão. O projeto de Deus é que Jesus Cristo seja conhecido, seja adorado, através da minha, da sua e da nossa vida. Então, lembre-se, lembre sempre que Deus tem um projeto, você é um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus, para a glória de Deus e por causa de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós e tantos quantos hoje que amam e guardam a palavra do Senhor Jesus. Então, é a palavra que o Senhor, nesse dia dessa manhã, trata conosco. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, Pedro. Mas eu só tenho que... Guarda o teu coração, meu filho. Guarda o coração, Ana. Cada um de nós, guarda o teu coração. E aprenda a dizer não, irmão Vitor. Aprenda a dizer não. 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 Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, irmão Alexandre. Não. Não agrada a Deus, eu não faço. Não agrada a Deus, eu não quero. Está fora da palavra de Deus. Não é assim que o Senhor Jesus disse. Então eu não vou fazer. Independente do que a gente vai perder ou que a gente vai ganhar. É não. É não e não, porque as propostas virão, sempre elas estarão diante de nós, porque essa é a grande proposta do mundo para a igreja de Jesus Cristo. Essa é a maior luta do inimigo das nossas almas, é tentar corromper a nossa fé, é tentar tirar de dentro de nós, tentar nos fazer entristecer o Espírito Santo, tentar nos fazer entristecer o nosso Deus com as nossas atitudes. Diga não. Hoje nós estamos aqui juntos, amanhã nós vamos estar sozinhos lá fora. Diga não. Diga não. Bota o joelho no chão, fala com o seu Deus e diga não. Guarda o seu coração, não seguindo a multidão, mas seguindo a Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra.